Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Finanças 100% da Controla Finanças. Aqui nós discutimos gestão financeira para o pequeno empresário aumentar o lucro e dinheiro no caixa da sua empresa. Meu nome é Arthur Degedian e hoje o nosso tema é a diferença entre gestão financeira e controle financeiro. Bom, gestão financeira e controle financeiro, num primeiro momento, podem parecer a mesma coisa, mas na realidade não são a mesma coisa, tá? Eles são um pouquinho diferentes. Bom, o controle financeiro ele está inserido dentro da gestão financeira. Então, vamos falar primeiro sobre controle financeiro, tá? Então, vamos supor que você vai no supermercado e você tem R$ 200 no seu bolso para gastar no supermercado, tá? E aí, o que você faz? Você vai ao mercado, você vai lá com o seu celular ou você vai com um papel e uma caneta e lá você vai pegando as coisas, colocando lá no carrinho e você vai anotando os preços de tudo que você vai comprar. Então, por exemplo, você vai lá, pó de café, R$ 18, por exemplo. Você vai lá, 1 litro de leite, R$ 5,50, por exemplo. Né? Um saco de pão, por exemplo, R$ 6. E você vai anotando. Né? Vai anotando tudo que você está pegando lá no supermercado e colocando dentro do seu carrinho. E aí depois você vai lá no caixa, você vai pagar, né, todos os itens e você, no final das contas, somou lá tudo que você gastou e deu R$ 180, por exemplo. Tá? R$ 180. E aí você vai fazer a conta. Bom, então eu trouxe R$ 200, eu gastei R$ 180. No final das contas, me sobrou R$ 20. Tá? E aí você vai olhar lá, item por item, do que você gastou e você vai ver lá a somatória toda R$ 180. Certo? Isso é um tipo de controle financeiro. Tá? Você está fazendo um controle financeiro da sua compra, né? Da compra que você está fazendo lá no supermercado. Então isso é uma forma de você fazer controle financeiro. Né? Se a gente for transportar isso para o ambiente empresarial, é basicamente a mesma coisa. Né? Então vamos supor, lá na empresa a gente vai ter os custos, né? Por exemplo, custo do produto, a gente vai ter custos variáveis, a gente vai ter as despesas fixas. Então você fazer, por exemplo, um controle financeiro, você pode fazer um controle financeiro, por exemplo, do seu contas a pagar. Então você vai ter lá uma planilha onde você vai colocar lá tudo o que você tem para pagar. Você vai colocar lá fornecedor, X reais, né? Vai colocar a data do vencimento, quando você vai precisar pagar. Você vai colocar lá honorários contábeis. Você vai colocar, por exemplo, o aluguel, né? Você vai colocar lá internet, por exemplo, energia. Então você vai colocar lá, por exemplo, salários, né? Encargos sociais, FGTS, INSS. E você vai colocar lá tudo numa planilha. E quando chegar as datas de pagamentos, você vai lá colocar como pago. Né? Você vai colocar lá como pago. Tá? Isso é um tipo de controle financeiro. Né? Você está fazendo um controle financeiro. Basicamente, você está lá colocando a categoria lá da conta que você precisa pagar, você está anotando aquilo. Então, isso é um tipo de controle financeiro. Tá? E o controle financeiro faz parte da gestão financeira, mas não é a gestão financeira. Né? Muitos pequenos empresários não têm essa noção da diferença entre o que é gestão financeira exatamente e confundem. Às vezes você está fazendo um controle financeiro e você acha que está fazendo uma gestão financeira, quando na verdade você não está fazendo uma gestão financeira. Tá? Então, por exemplo, você todo dia lá tirar um extrato, por exemplo, da sua conta corrente para verificar
o saldo da conta, por exemplo, para você confrontar lá com o que você tem no seu controle, isso é um controle financeiro, tá? E isso é muito positivo. Isso precisa ser feito mesmo no dia a dia, né? Mas isso não é uma gestão financeira, tá? Então, assim, qual que é basicamente a diferença entre os dois? O controle financeiro, você está fazendo o registro e controlando, né, financeiramente as saídas e entradas, por exemplo, de recursos na sua empresa, tá? A gestão financeira, pessoal, ela é mais estratégica, tá? Ela vai além, porque a gestão financeira ela vai utilizar o controle financeiro para você, por exemplo, tomar decisões que vão impactar no resultado da sua empresa. Vamos pegar o exemplo lá do mercado de novo, tá? Vamos supor que eu peguei lá o papel que eu anotei as coisas que eu comprei e aí eu vi lá, somei total que eu gastei com produtos de higiene, por exemplo, total que eu gastei, por exemplo, com produtos não perecíveis e o total de produtos perecíveis, tá? E aí vamos supor que dos valores, tá? Dos valores em relação aos 180 que eu gastei, vamos supor que eu descobri que, sei lá, 60% do que eu gastei foi com produtos não perecíveis, tá? Então essa já é uma informação a mais, tá? E aí vamos supor que 30% do valor que eu gastei com, por exemplo, bolachas, doces, biscoitos, por exemplo, que às vezes nutricionalmente, né, vamos supor que você comprou para o seu filho, para sua filha, nutricionalmente assim não vão ser não é tão saudável assim, é só para agradar, né? Então de repente você vê, poxa, eu gastei 30%, né, do valor total da minha compra com esses produtos, né, doces, biscoitos, bolachas. Bom, da próxima vez eu não vou gastar 30%, eu vou reduzir. Então, por exemplo, eu vou tirar 20%, a próxima vez eu vou gastar só 10% com isso e esses 20% eu vou, por exemplo, gastar com produtos que são perecíveis, né? Produtos com valor nutricional maior. Por exemplo, vou comprar frango, carne, peixe, por exemplo, né? Isso você já entra na gestão financeira. Por quê? Porque você está analisando o controle financeiro que você fez para você tomar uma decisão, para você chegar num resultado melhor, tá? Ou de repente, nesse exemplo do mercado, em vez dos 30%, você pode simplesmente falar, eu não vou gastar mais esses 30% com, por exemplo, essas besteiras, doce, balas e tal. Vou eliminar esses 30%. O que vai acontecer? Vai sobrar mais dinheiro, certo? Porque você está eliminando esses 30% do valor total. Então aí a gente já entra na gestão financeira. Tá? A gestão financeira ela envolve estratégia, envolve decisões, envolve você analisar números, você utilizar os processos para você analisar os números e você tomar uma decisão. Então assim, por que a gestão financeira ela é importante? Porque é a gestão financeira que ela vai gerar o resultado que você espera. Porque você vai tomar uma decisão, né? Você vai escolher por um caminho e você vai traçar e executar aquele plano de ação. Tá? E isso você faz com a gestão financeira. Então, por exemplo, vamos transpor isso para o ambiente empresarial. Vamos supor que você quer eliminar 30% das suas despesas fixas. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar pegar os seus controles financeiros, você vai ter que analisar todo o seu perfil de gastos e aí lá você vai descobrir aonde que você vai conseguir cortar, por exemplo, 30% de despesas fixas. Tá? Então aí sim a gente está entrando na gestão financeira. A gestão financeira ela é estratégica. A gestão financeira ela visa o resultado. Né? A gente vai tomar uma decisão para chegar num resultado. No caso da empresa, para chegar num resultado melhor. Então, assim, por que a gestão financeira ela é tão importante para uma empresa?
ela é importante para uma empresa porque ela vai dividir a empresa que vai ter resultado da empresa que não vai ter resultado. Porque se você só faz o controle financeiro e você não faz nada com aquele controle financeiro, você simplesmente olha para aqueles números lá e não faz nada com aqueles números, não vai servir para nada. Você não está fazendo uma gestão financeira. Você só está dando uma olhada lá nos números e não está fazendo nada. Né? Você ficou passivo lá sobre a situação. Então, por exemplo, você está vendo lá que o percentual de despesas que você tem sobre a sua receita total, ela está muito alta. Né? Você está vendo que ela está muito alto, né? O percentual. Você analisa lá, pega o total de despesas que você tem, vê em proporção às receitas, né? As receitas são as vendas que a sua empresa faz, e aí você descobre, por exemplo, que você está com um percentual lá de despesas muito alto, né? Ou seja, isso pode estar até ocasionando uma dificuldade financeira na sua empresa. E você só consegue fazer esse tipo de análise se você tiver algum controle financeiro. Se você, por exemplo, não anota nada, ou se você assim faz no caderninho, por exemplo, né, que é bastante comum o pessoal anotar no caderninho, você vai ter muita dificuldade para fazer efetivamente a gestão financeira. A gestão financeira não é simplesmente você ficar controlando só o que entra e sai no caixa da empresa. Você chegar lá de manhã, por exemplo, tirar um extrato lá da conta corrente e ficar olhando o que entrou de dinheiro, quem pagou, quem não pagou, quais contas que tem para pagar. Né? Isso não é gestão financeira. Tá? Isso pode ser um controle financeiro, mas a gestão financeira não é. Tá? E assim, qual é o maior benefício da gestão financeira? O maior benefício é você poder ter o controle dos números da sua empresa, você saber tomar a decisão e a partir dessa decisão você chegar naquele resultado que você traçou. Então, por exemplo, vamos supor que você estabeleceu como meta que você quer crescer, por exemplo, uma lucratividade da sua empresa em 30%. Tá? Então, para isso, você vai ter que dar uma olhada em todos os aspectos de contas, né, de custos e despesas que estão impactando, por exemplo, as vendas. Ou mesmo você vai, por exemplo, ter que avaliar o preço de venda que você cobra nos seus produtos, por exemplo. Né? Então, só pelo fato de você fazer essas análises, você chegar a uma conclusão e tomar uma decisão, isso é uma gestão financeira. Tá? Bom, e se você não faz essa gestão financeira? Né? Quando você não faz uma gestão financeira, se você não tiver nenhum controle financeiro, é pior ainda. Tá? Porque às vezes você está em dificuldade financeira, sua empresa está com dificuldade de pagar contas em dia, por exemplo, e você não sabe nem qual que é o problema e você não sabe nem para qual direcionamento você vai. Então, assim, é bastante comum você ter pequenos empresários, pessoal, que não sabem o que está acontecendo, eles acham, né? Você acha que já fez de tudo e você não sabe para onde ir, tá? Não sabe para onde ir. Se você não tem um controle financeiro, você não consegue fazer uma gestão financeira adequada. Então, se você não tem uma gestão financeira, você não tem como traçar e alcançar resultados melhores. E aí a sua empresa vai viver patinando. A sua empresa ela vai ficar sempre patinando. Tá? A gestão financeira, pessoal, ela é o cerne, tá, da empresa. Por quê? Porque é na gestão financeira que a gente vai, por exemplo, comparar a lucratividade. Vamos supor que você tem lá nos seus controles financeiros, se você apurou, por exemplo, o seu lucro líquido, né? A margem líquida, a margem de lucro líquida da empresa de 2021 e a margem de lucro líquida de 2022. Então você tem esses dados na mão e você consegue acompanhar, por exemplo, o seu desempenho de 2023, né? E com base nas suas metas você consegue acompanhar o seu resultado de 2023 e consegue ver se você está chegando
no valor que você, por exemplo, estabeleceu como meta de margem de lucro líquido, né? E você consegue fazer ajustes no meio do caminho para você conseguir atingir essa meta, tá? Então, a gente tem, por exemplo, gestão financeira, né? Envolve, por exemplo, você saber informações e tomar decisões como, por exemplo, o ponto de equilíbrio, né? Ponto de equilíbrio da empresa, a gente sabe, é aquele faturamento que você tem que ter para cobrir todos os custos e a partir de lá você vai começar a ter lucro. Então você pode estabelecer metas, tá? E você pensar em formas dentro da sua empresa para você conseguir saber quando que você vai chegar, por exemplo, naquele volume de faturamento que você vai saber que, não, cheguei nesse faturamento, então aqui eu já cobri todos os meus custos. Então, a partir daqui, eu só vou ter lucro. Então, a gestão financeira, pessoal, ela é estratégica, né? Ela não é simplesmente você fazer um controle financeiro, tá? E assim, o que a gente mais vê o pessoal errar, né, o pequeno empresário, é o pessoal fazer o controle financeiro achando que está fazendo a gestão financeira, né? Porque assim, contas a pagar e contas a receber, pessoal, é um processo financeiro que está inserido dentro da gestão financeira, mas não é a gestão financeira em si, né? Você controlar lá diariamente quem está pagando, quem que não está pagando, isso não é gestão financeira. Gestão financeira, por exemplo, você analisar os seus prazos médios, por exemplo, de recebimento de vendas e o seu prazo médio de pagamento, por exemplo. Tá? E aí você tomar medidas para você tentar alongar o seu prazo de pagamento do fornecedor, né? Você compra, por exemplo, do fornecedor, você tem um prazo para pagar, né? Quando você vende um produto, você também tem um prazo para você receber, né? Então, normalmente, para você ter um fluxo de caixa saudável, o ideal é que você receba antes do que você pague, entendeu? Porque quando você paga primeiro e depois você recebe, você fica com aquele buraco lá no seu caixa. E aquele buraco lá no seu caixa, você vai ter que financiar ele de algum jeito, seja por capital próprio ou seja por empréstimo bancário, né? Você vai ter que cobrir, ou você vai ter capital de giro para cobrir aquele período lá, ou você vai ter que recorrer a empréstimos bancários, tá? Então, fazer a gestão financeira envolve isso também, envolve você montar estratégias, por exemplo, para você diminuir o prazo que você recebe do seu cliente. Então, isso é fazer gestão financeira, né? Bom, para quem não faz, tá? Para quem não faz gestão financeira, por onde você tem que começar, né? Qual que é o pontapé inicial? Por onde que a gente tem que iniciar na gestão financeira? Bom, primeiro de tudo, gente, você tem que ter um controle financeiro, né? Primeiro de tudo. Então, por exemplo, se você não faz nada hoje, nenhum controle financeiro, olha, você está numa situação ruim. Então, assim, para ontem, se você faz no caderninho, menos mal, pelo menos você está anotando alguma coisa, tá? Mas o ideal, assim, para quem não tem nada, por exemplo, e quer começar a fazer o controle financeiro, você pode começar a fazer isso em planilhas, né? Você pode começar com planilhas eletrônicas. Então, o que dá para fazer, por exemplo, com o controle, para começar com um controle financeiro, né? Primeiro, você principalmente precisa começar a anotar tudo o que sai da sua empresa, de recurso financeiro, tá? Tudo que sai. Então, começa a anotar lá. Por exemplo, tem fornecedor, fez compra, tá? De fornecedor. Você tem que ter lá na sua planilha qual foi o fornecedor que você comprou, qual o número da nota, por exemplo, data de vencimento, valor. Tá? Aí chegou lá o boleto do aluguel. Você precisa documentar isso, registrar. Aluguel, valor tal, vencimento tal. Aí vão chegando as contas, você vai deixando tudo programado, você vai colocando lá no seu controle financeiro, porque isso vai servir de substrato para você fazer o seu fluxo de caixa, tá? Que também é importante. Da mesma forma, acompanhar, né? A gente começa a acompanhar os recebimentos. Tá? Então, por exemplo, você precisa começar a anotar
né? Registrar todas as receitas que você tem na empresa. Isso é básico, tá, gente? É básico, básico mesmo. Você anotar as receitas que você tem na empresa. Gente, receita de vendas, tá? Receita que a gente fala em termo financeiro é receita de vendas. Então, as vendas que você tem na empresa. Vamos supor, você faturou 50 mil reais no mês. Você tem que ter anotado tudo, cada venda. Ah, essa venda foi no dia 2, 2 mil reais. Essa venda foi no dia 3, 5 mil reais. Essa venda aqui foi no dia 4, 6 mil reais. Você tem que anotar tudo, tá? Todas as suas vendas que você tiver. Seja de produto, seja de serviço, seja de contrato de suporte, por exemplo. Se você trabalha com serviço, você tem contratos de suporte, por exemplo, tá? Se você tem contratos de recorrência, né? Se você, por exemplo, se sua empresa é uma empresa de software como serviço, que tem contratos de recorrência, por exemplo, você tem que anotar todas as suas receitas. Tá? Então você começa a partir daí, você começa a partir do controle financeiro. Porque a partir desses registros, né, você categorizar, por exemplo, o que é um custo fixo, o que é um custo variável, por exemplo, todas essas informações elas vão gerar dados fundamentais para a sua empresa para você poder fazer a gestão financeira. Então, por exemplo, tá? Você ter categorizado lá tudo que a sua empresa tem de despesa fixa vai ajudar você a calcular o ponto de equilíbrio da sua empresa. Então, assim, se você não tiver esses dados, você não consegue calcular o ponto de equilíbrio da sua empresa. E saibam de uma coisa importante também. Quando você vai calcular, por exemplo, as metas de vendas da sua empresa, normalmente você tem que utilizar o seu ponto de equilíbrio, porque você vai determinar lá a meta de vendas de acordo com o lucro que você quer ter. Né? Porque não adianta, por exemplo, você ter tido, por exemplo, no ano passado, vamos supor que você teve, sei lá, 200 mil reais de vendas no ano passado, tá? Só que a sua empresa ela teve prejuízo. E aí você quer, por exemplo, aumentar em 30% as vendas esse ano. Então você estabeleceu lá a sua meta para crescer 30% em vendas. Só que mesmo crescendo 30%, você ainda não vai cobrir, por exemplo, todos os seus custos e despesas e ainda vai ter prejuízo. Então você percebe que essa é uma meta furada, né? Se você não tem, por exemplo, um controle, não faz uma gestão financeira legal da sua empresa, você vai cair nesse erro. Isso é um erro assim básico, né? É um erro que você vai estabelecer uma meta lá, só que a sua casa ela não está arrumada. Então, assim, se você tem informações e você sabe, por exemplo, que a sua empresa ela apurou lucro, né, num período, aí sim, você, por exemplo, pelo ponto de equilíbrio, né, você vai saber quanto que a sua empresa tem que faturar para ela empatar todos os custos e a partir de lá é só lucro. Então, sei lá, eu quero ter 10 mil reais de lucro, por exemplo. Você vai colocar lá, você vai conseguir estabelecer o quanto que você vai precisar vender para você ter 10 mil reais de lucro. Aí show de bola, entendeu? Aí você está fazendo uma gestão financeira certa, você está usando o seu controle financeiro de uma forma inteligente para fazer uma gestão financeira eficiente. Tá? E aí vocês vão me perguntar, mas qual que é a periodicidade, né? De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer isso? Pessoal, a gestão financeira ela é a parte mais importante da empresa. Ela é como se fosse o pulmão da empresa. Nenhuma empresa vai sobreviver sem um capital de giro bem administrado. Tá? A gente tem as estatísticas lá do Sebrae, e as estatísticas do Sebrae, pessoal, elas são assim desalentadoras. Né? Então, quando você vai ver os dados lá, por exemplo, das empresas que fecham até 2 anos, por exemplo, até os 5 anos. Então você fica meio de cabelo em pé com as estatísticas. E muitas empresas que fecham, elas fecham porque elas não têm um planejamento adequado, porque elas não têm um planejamento financeiro adequado, ou porque ficaram sem capital de giro, né? E sem capital de giro não tem o que você fazer. Tá? A empresa precisa ter o capital de giro. Então, assim,
Se você me perguntar como que eu tenho que fazer, né? Qual que é a periodicidade? Pessoal, gestão financeira é a parte mais importante da empresa. É o que vocês têm que se preocupar. Ah, Arthur, mas eu sou dono da empresa, eu gosto de estar na operação. Eu acho meio chato ficar vendo os números e tal. Olha, você que é dono da empresa, você é o pequeno empresário, você tem a obrigação de conhecer os números da sua empresa. Você tem a obrigação, porque a responsabilidade é sua. É o seu dinheiro que está em jogo. Você que investiu o seu tempo, você que investiu o seu dinheiro, então você tem que cuidar da sua empresa. Ninguém vai fazer isso por você. Então, assim, você precisa se capacitar. Você precisa dessas informações. Você precisa se capacitar para você poder fazer uma gestão financeira adequada. Nenhuma empresa tem sucesso sem uma boa gestão financeira, tá? Notícia para vocês, né? Todo mundo sabe disso, né? Nenhuma empresa tem sucesso sem uma boa gestão financeira. Então, o que precisa ser feito? Precisa criar um hábito. Precisa criar um processo. Você vai ter que criar um processo na sua empresa para começar a fazer a gestão financeira. E aí você vai precisar criar os controles financeiros na sua empresa. E você vai precisar criar essa periodicidade. Ou seja, gestão financeira você faz constantemente, todos os meses na sua empresa. É o tempo todo. O tempo todo que você tem que fazer. Você não pode, por exemplo, legal, eu fiz a minha gestão financeira aqui, que às vezes você acha que é a gestão financeira, mas é o controle, né? E pronto, aí você esquece, você vai lá, se envolve na operação, atende os clientes lá, esquece dos controles financeiros, de gestão financeira, só vai lembrar daqui a 2, 3 meses quando o negócio apertar, entendeu? Quando a coisa aperta, aí você vai lembrar. Deixa eu dar uma olhada como é que estão as minhas despesas. Não, gente, não tem que ser assim. Não tem que ser assim. A gestão financeira, ela vai te ajudar na previsão também. Ela pensa no presente e pensa no futuro. Tá? A gestão financeira você vai utilizar para o presente da empresa e para as projeções futuras também. Isso é fazer uma gestão financeira adequada. Então, assim, precisa estabelecer um processo. Então, por exemplo, se você faz a parte administrativa sozinho ou sozinha, você vai precisar arrumar um tempo do seu dia, vai precisar reservar um tempo do seu dia para poder fazer todos os seus registros lá, né? Fazer registrar toda a movimentação que você faz na empresa. E a partir dessas informações que você vai utilizar para fazer a gestão financeira da sua empresa. Isso você vai precisar fazer diariamente. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Cuidar do dinheiro da sua empresa é responsabilidade sua, né? Então, assim, com as informações financeiras da sua empresa, você consegue saber, por exemplo, se o seu negócio é rentável, do valor que você investiu, por exemplo, no seu negócio, você consegue saber se vale a pena você estar lá com a empresa aberta, entendeu? Né? E vamos supor, você colocou na sua empresa, para abrir sua empresa, você colocou lá, sei lá, R$200 mil. Tá? E aí no final das contas, lá com a gestão financeira que você faz, você percebe, por exemplo, que a empresa está te dando um retorno sobre o seu patrimônio, né? Um retorno sobre o investimento que você fez, muito pequeno, que de repente se você tivesse investido em outro negócio, você teria um retorno muito maior, ou até você deixar o seu dinheiro investido em aplicações financeiras, por exemplo, você teria um retorno muito maior. Ou não, ou o seu negócio está com um retorno sobre o investimento muito bom, né? Você só sabe disso, você só consegue descobrir isso tendo uma boa gestão financeira na sua empresa, tá? Bom, pessoal, é isso, tá? Eu acho que deu para entender a diferença entre o que é gestão financeira e a diferença entre o controle financeiro. O controle financeiro ele está inserido dentro da gestão financeira. Ambos são fundamentais.
né? Mas a gestão financeira ela tem um conceito um pouco mais amplo, porque a gestão financeira ela trabalha com o presente e com o futuro. O controle financeiro, muitas vezes, você apura o que já passou, né? O que já passou. Então, por exemplo, você pega lá um relatório financeiro com números até hoje, por exemplo, ou do mês passado, ou seja, um controle financeiro do que já passou. E com base nessas informações, você vai fazer a gestão financeira, tá? Então, essa é a diferença entre a gestão financeira e o controle financeiro.